Salve, salve galera, bem-vinda a mais um vídeo, trazendo nesse vídeo super novidade no PJX12. Para quem não sabe, o PJX12 é um sistema Android ASOP ali do código-fonte da Google, construído do zero, com alguns patches do Android X86, né? Para ele estar inicializando como o Grub, algumas coisitas lá para o sistema estar funcionando em um PC. Então, tu pode estar instalando esse sistema em um PC e jogando com o dobro de desempenho que tu estaria tendo se fosse utilizar um emulador Android no Windows, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é o mapeamento. Esse mapeamento aqui é o mesmo do Phoenix OS, mas ele é só como se fosse uma forma de tu organizar ali uns jogos no emulador, colocar ali os ícones dele, como se fosse uma launcher. Praticamente isso, uma launcher com mapas de teclas. Mas esse mapa de teclas, ele não consegue mapear o sistema e as coordenadas. Então, tô abrindo ele pela primeira vez, ele pede ali para baixar a versão 2.4.1. A nossa versão dele, que a gente pegou do Phoenix OS, não foi a 3.0, por alguns problemas lá específicos que eu não me lembro agora. Então, aqui é o Octopus, aqui a versão dele é 2.3.1. E saímos construindo sobre ele. A gente começou a fazer engenharia reversa, decompilamos o APK e partimos para estar identificando como ele funciona. E a forma como ele funciona, a gente construiu o código no sistema, assim como o Phoenix OS. Só que o Phoenix OS, ele foi muito mais a fundo de chegar ali próximo à estrutura da comunicação com o kernel. Eu vou falar da forma mais simples possível. Então, ele está ali no meio, entre a estrutura e a comunicação do kernel. Interceptações, hooks, ali que ele faz essa comunicação. Porque se tu pegar esse aplicativo, for tentar instalar em qualquer Android, não vai funcionar. Ele pode até abrir as teclas se tu souber como colocar ele no sistema. Vamos lá. A gente trabalhou bastante nele. Não foi fácil, levou mais ou menos quase 4 semanas. Ele já está extremamente maduro e jogável. Vamos lá, começando. Então, ele baixou o pré-mapeamento porque primeira coisa que a gente fez, a gente colocou o server do Panda Mouse, que praticamente ali é o mesmo desenvolvedor do início, só que mudou depois de um tempo. Então, eles estavam em conjunto ali, não sei se ele participava bem da equipe do Phoenix OS, acredito que sim, ou teve algum tipo de comunicação que esse pessoal lá do CZ, não sei como é o nome da equipe, não me lembro, CZ Shaw, alguma coisa assim. Eles entraram em comunicado com eles e provavelmente construíram. Então eles pegaram o Octopus naquela versão lá que existia. Aí o que eles fizeram? Eles transformaram só como uma APK ali de mapeamentos e fizeram a construção do sistema para interligar esse APK. Tornou um APK de sistema. Tá? A gente ainda depois quer ir mais a fundo e tornar ele extremamente de sistema mesmo, igual o Prime OS, que ali tá mais entreado dentro do sistema do que esse próprio APK. Mas é algo desnecessário no momento. A gente poderia reconstruir o nosso. Nesse porte a gente vai reconstruir o nosso, que a gente ficaria mais fácil. Se a gente conseguir portar todo o APK e ter um APK, o APK não, a gente tiver todo ali no sistema, é muito mais fácil de estar trabalhando nele. Enquanto isso, a gente tem que estar decompilando ele e assinando com a plataforma do ASOP ali que a gente está compilando. Então, para quem não sabe, eu acho que eu falei, né? É um Android para PC, ele tem mapeamento, ele tem um dobro de desempenho, que se for jogar jogos nativos, tu vai ter uma qualidade muito melhor, vai ter mapeamento para jogar, o mapeamento está extremamente maduro. Óbvio que não comparado aos mapeamentos de mercado, galera, óbvio que não, é um mapeamento que a gente começou agora, a gente não entende muito bem. Com a ajuda da IA, a gente está conseguindo fazer engenharia reversa e fazer com que ele corrigindo vários erros. Mas, ao contrário do Phoenix OS, e essa versão, se tu for testar lá no Phoenix OS, é horrível, tá bom? Porque o Phoenix OS, ele fez de modo diferente. A gente fez totalmente no framework, ali na estrutura. Framework é a estrutura. Então a gente fez nessa estrutura de uma forma totalmente diferente. E a forma também como ele esconde o cursor, como ele não mostra o taskbar aqui, ó, quando eu venho com o mouse aqui fora, é diferente. A gente adicionou o quê? Para quem não sabe, sempre vi em português, esse POV Speed X é a sensibilidade da horizontal, que quando tu vira para os lados. E o Y é da vertical, que é para cima e para baixo. Não existia isso no aplicativo.
a gente implementou com a ajuda da IA, extremamente difícil, ali decompilou o próprio aplicativo e fez as modificações. Mas isso funciona no sistema da gente, galera. Então, engraçadinhos, outras pessoas não estejam querendo extrair, que não vai funcionar, não é a mesma sensibilidade, não é a mesma coisa. Eu acho que pode até funcionar, sei lá. Não me interessa. Mas o analógico e as coisas, vocês colocam o analógico de tudo que é forma, a gente deixa aqui no padrão. Porque, por incrível que pareça, ele não veio com esses bugs que tinha lá no Phoenix OS, não. Então, nós deduzimos que era a implementação que o Phoenix OS fazia com a estrutura do sistema. A forma que a gente fez foi muito mais simples, porque se a gente fosse implementado da mesma forma que eles, seria extremamente complexo. Então, a gente adicionou também multiplicadores, que por padrão já está no X4, que ele já vem no máximo. Isso aqui é um tipo de ganho, mas é muito pouco esse ganho aqui de X4. O que realmente vai fazer diferença é isso aqui. No caso de Free Fire, é um jogo ruim para vertical. A vertical seria o mouse para cima e para baixo, o cursor, né, ali que mexe, a câmera. Então, a primeira coisa que eu vou estar coisando aqui é definindo o Ctrl como tecla. Eu acredito que o cursor do mouse não pega, né, na gravação. Então, a gente adicionou isso. Os multiplicadores para o X e o Y, que são a vertical e a horizontal. Eu não vou conseguir testar, vou ter que entrar no jogo. E eu nem... não entrei não, porque eu não coloquei nem 60. Mas do jeito que tá aqui, que tá meio lento, não vai chegar nem 60, é impossível. Vou colocar no suave, porque... eu tô gravando em 1080 num processador i5 de quarta geração, não vai ficar muito legal não. E Free Fire do passado era outra coisa, principalmente quando era na versão x86. Então, tradução, gravar i5 de segunda geração sem uma GPU, aí não é legal não. Então vamos lá, o mouse entra, em vários outros jogos, galera, eu não sei se vai dar pra mostrar vocês direitinho, porque tá gravando, tá muito lento. Tô até pensando em reconsiderar em gravar em 720, que tá muito lento mesmo. Ó, gravação bugando o jogo. Então, voltando. A gente colocou, a gente adicionou, fez esporte, melhorou muito o mapeamento. Ele não vem com esses problemas de analógico aqui, que fica direto saindo do lugar. Não, na nossa versão. E a gente entendeu uma coisa. Quanto mais a gente mexe nisso daqui, dá um bug depois que ele nem fica correndo. Então, se acontecer isso, é só fechar ele e criar um novo. Fechar aqui, excluir esse e criar um novo. Caso vocês mexam nele demais e fique bugado. Ele buga ainda, tem esse pequeno bug. Mas dele sair do lugar é muito raro, é muito difícil isso acontecer. Não vi muito acontecer. Se tiver acontecido 2 vezes dentro da partida, foi demais. Agora, uma coisa que a gente precisa resolver. O meu cursor do mouse, ele não, quando ele sai, ele vai sair praticamente nas bordas da tela, dependendo de onde vocês estavam mexendo. Mas ele dentro, quando está imerso ali, o cursor na tela, mexendo na câmera, ele não chama o text bar ali, as coisas, tá bom? Por mais que vocês queiram. A gente conseguiu fazer uma lógica diferente do Phoenix OS, que às vezes ele chamava ali e atrapalhava. Então, aqui, ó, isso daqui mexe bastante para cima quando tu tá aqui lutando, né? Porque no passado, acredito eu, que vocês tinham dificuldade quando tava rushando aqui para aumentar isso daqui, que seria difícil, né? Tinha que dar um puxão imenso. E no caso aqui não, mas eu nem coloquei no máximo aqui. Recomendo, na verdade já tá. O Y já tá no máximo. Aqui seria a câmera lateral. Beleza? Então, o Y eu deixo no X, mas depende muito do mouse de vocês também, porque tem muita gente que tem uns mouses vagabundo demais, aí só Jesus, né? Mas aqui, ele tá mexendo já pra caramba, pra cima, ele mexe mais fácil, ó, tô fazendo só um toquezinho, que também fica descontrolado e tá nesse lag aqui, deixa eu ver se consigo mexer. Olha, eu não sei vocês, mas ele mexe a câmera aqui. E eu me lembro que no jogo, antigamente, ele não mexia, eu não conseguia fazer essa rotação aqui, não. Não sei, depois alguém me diz aí se isso tá certo ou não. Agora, esse carro também, dirigindo, eu acho uma bosta. Ele parece que essa porra não gira de jeito nenhum, esses carros dos indianos. Misericórdia. Tinha que ser, né? Pois pronto, vou sair e já mostrei. Essas funções estão funcionando comprovadamente, tanto no debug que a gente tinha. Nosso sistema detectou que o FPS está muito baixo. Eu sei que estava. Tá vendo? Ele mesmo me notificou. Então,
Vamos lá para as outras alterações que a gente fez no sistema. Call of Duty ainda a gente não conseguiu trazer, porque é muito complexo. A gente conseguiu trazer os mais basiquinhos, que foi basiquinho nada, porque deu um trabalho do capeta. Além do mapeamento, a gente estava fazendo engenharia reversa nos arquivos dos emuladores lá, tentando extrair os códigos que eles fazem para fazer com que os jogos funcionassem. E isso foi uma dor de cabeça do Satanás. Tem um nome técnico para isso, que seria um tal de Return Surf Relay. Seria algo de autocura em tempo real de execução. É uma desgrama do inferno isso, que a gente perde tempo pra caralho nisso. A gente tá com o nosso tradutor fazendo, só que a gente também é uma das partes mais complexas, galera. Eu não sei se isso vai pra frente, não. Sinceramente, a gente chegou no nível de conseguir até abrir alguns aplicativos, mas quebra demais. E não é nem a metade no tradutor. Mas vamos lá. O Bright tá funcionando, a gente conseguiu trazer ele pro nosso sistema. A gente ainda precisa trabalhar mais nesse esporte. Nem o sistema do BlizzOS, nem outro Android x86 vai iniciar isso daqui não. Isso daqui tem um anti-cheat. Ele joga sinais pro tradutor da gente para quebrar. E ele fica enviando mais para saber se está executando no emulador. Ele tem algumas detecções. Não tão complexa. É complexo para quem não sabe onde é. Para quando eu não sei onde é que ele está jogando isso, onde é que ele está procurando isso, é uma dor de cabeça. A engenharia reversa nos revelou alguns patches lá, a gente portou para o sistema já, mas a gente está pensando seriamente em usar já as bibliotecas desses emuladores. E é o caso que eu estou testando aqui fazendo, porque nos patches, no que a gente extraímos da engenharia reversa, a gente descobriu, primeiro, que na versão antiga não tinha tanta ofuscação ali no código-fonte. Mas depois, quando a gente começou a postar lá no Discord sobre o que a gente estava fazendo, a gente começou a notar que as novas versões do código estavam muito ofuscado e com algumas proteções a mais, né? Mostrando que tem algum dedo duro ali, vendo as coisas. E no passado a gente tivemos algumas discussões com o Super Games e um cara também que praticamente tá ali trabalhando com um dos emuladores dele que a gente estava extraindo os pads, né? Pois bem, a gente está pensando seriamente em não perder tanto tempo nisso e usar as bibliotecas. A gente já consegue usar as bibliotecas dele, mas não tão fácil. A gente não conseguiu extrair tudo e eu acredito que não vai dar para extrair tudo, até porque isso também converge com as nossas aplicações de device por app, que é o que eles fazem também. Não se enganem vocês, os emuladores eles podem não, talvez até esteja injetando no caso do LD Play, ele injeta no jogo, sim. A gente detectou que ele está limpando alguns registros do jogo. No caso do Mumu, a gente ainda não pegou em nenhum, mas eles fazem muitos hooks, que é um tipo de injeção ali no Android, no processo do jogo, principalmente no libholding, que é esse sistema de autocura de execução em Retame e no framework, no Zigut e por aí vai. É uma desgrama do inferno. Não é uma coisa simples que tu vai trabalhar numa parte, não. Tu tem que trabalhar em dezenas de partes do sistema. Isso é extremamente difícil e complexo. E extrair isso com a biblioteca ali totalmente fechada, para estar fazendo engenharia reversa, pegando uns pedacinhos aos poucos, para tentar desenvolver uma lógica, recriar uma lógica em outros cantos. É muito mais complexo do que o mapeamento. O mapeamento é muito mais fácil porque existe mais base sólida de como porque existe o sistema aberto, na verdade. O mapeamento, ali a gente descompacta o APK e a gente sabe como o código se comunica e o que ele espera. Então é só o quê? Fazer no sistema. Já pegar no sistema os pontos exatos e fazer essas ligações, essas conexões, entende? Então, estamos pensando seriamente no que a gente vai decidir se a gente perde tempo em estar fazendo engenharia reversa e estar puxando tudo, ou os emuladores vai lá, atualiza, a gente pega as bibliotecas e joga como a gente fazia no LD Play. E ponto final, né? Mas não é legal, a gente não quer isso, não, de certa forma. Mas é um dilema agora. Então, é extremamente complexo e difícil
fazer esses jogos funcionarem. Vou para o Wild agora para fechar logo com chave de ouro, ele tá funcionando já. Mas ainda assim, não é só pegar essas bibliotecas, essas supostas bibliotecas dos emuladores e jogar dentro do emulador nada. Tu ainda tem que fazer eles funcionar, tu tem que ter um código, entender como eles funcionam e criar uma correção dentro ali do sistema do Android para fazer eles funcionar. Não é só pegar e jogar nada não. No entanto, que Code Mobile e com esse e ainda tem outra coisa, a gente fica preso ao tradutor binário que eles usam. A gente não pode usar a versão do 14 porque os offset, na verdade, do hexa ali no hexadecimal, ali no código do GIDRA, do AIDA 64, agora eu não me lembro. São aqueles programas que fazem essa engenharia reversa. No caso, no Linux a gente usa o GIDRA. Acho que é GIDRA, alguma coisa assim, no terminal, com a ajuda da IA, e fazendo alguns cálculos em Python. É uma coisa extremamente doida, que eu, sinceramente, só tô com dor de cabeça. Bom, fechou, por conta da minha gravação, galera, tá bom? Mas eu já sei que ele tá funcionando, essa merda, mas a minha gravação, de certa forma, ela fica fechando os jogos por algum motivo. Como eu já falei também em outros jogos, mas eu já testei, já criei a conta, já autentiquei que tem que ter idade, que agora essa putaria no Brasil de você ter que estar confirmando as coisas e essas baitolagens, como se fosse impedir alguém de estar jogando alguma coisa. Mas voltando, o ID está funcionando, o Braille está funcionando, o mapeamento a gente trouxe, está amadurecendo. A gente trouxe o multiplicador, a sensibilidade XY. O analógico funciona perfeitamente para todos os jogos. A gente corre detalhe, a gente passou quase uma semana tentando corrigir a desgrama da rotação que não fazia em todos os jogos. No início, quando a gente começou, ele já não fazia nem Free Fire, nem PUB, nem nenhum. Aí depois a gente conseguimos consertar, como era que fazia funcionar lá no framework do sistema, na estrutura lá. Aí quando a gente descobriu, a gente foi testar outros jogos como Blood Strike, o Sansage Man, que é aquela salsicha, que é como se fosse o PUBG das mortadela, das salsichas. Ele não funcionava. Aí outro BO, lá vai a gente ter que descobrir isso de novo. Aí lá vai a gente quebrar a cabeça, não é fácil. E a forma como a gente fez foi totalmente diferente, mas valeu a pena. A gente tem um mapeamento que a gente pode estar portando para outras versões. A gente pode portar uma versão para um Android mais fraco, para uma pessoa que tem um Androidzinho muito mais ali suave. Tem muitos projetos pela frente aí que a gente pode estar trazendo. A gente pode trazer uma versão console. A gente vai fazer um hack também, galera. A gente tem uma ideia. A gente tendo uma ideia, a gente sempre pensamos fora da caixinha para resolver diversas coisas. Acho que é aqui. Eu nem coloquei o Octopus. O Panda não tem um mapeamento pro ID, né? Você tem que configurar ali praticamente ali do zero. Então, o Panda a gente pode portar para umas versões mais velhas. O Android TV a gente tem, pensando fora da caixinha, provavelmente a gente consiga fazer os aplicativos como Netflix, o Prime, a Disney e outros funcionarem. Com uma ideia bem fora da caixa que a gente estava pensando. Trazendo um tipo de autenticação e certificado que somente a Google dá e certifica esse dispositivo. Para quem não sabe e vai usar o Android TV ali, ele não vai funcionar com os aplicativos TV, tá bom? É TV, não são mobiles. Mobiles vai funcionar. Mas o TV, ele vai precisar de certificados da Google. E tem outra segurança do Play Integrity, que é muito mais alta para os bancos que eles pedem. Então, um negócio de dica aqui. Deixa eu ver se o touch pega. Ó, o touch não pega sem o mapeamento. Então, eu vou usar o Octopus, que é o Game Master, tá bom? É o Game Master, mas praticamente foi um Octopus criado. O ID, e vamos abrir. Ele não baixa um pré-mapeamento, venho aqui e coloco no modo teclado. Agora sim, vou puxar um analógicozinho. Ah, me esqueci também, galera, eu quase me esqueço. A gente adicionou também um olhinho livre para mapeamentos locais de jogos que não tem o mapeamento, que não vem esse olhinho. Vocês podem estar puxando ele e tá coisa. No caso daqui não vai funcionar. Ainda podemos colocar uma tecla, não ficamos presos como era no CZ Game Master.
tá bom? Então, bastante interessante. O olho aqui, ele não vai funcionar, que é um jogo que não funciona isso, né? Então não tem porquê. Mas o vídeo aqui funcionando de boa. Eu vou tentar pular logo isso daqui pra ver, pra entrar nas configurações. A gente não tá usando nenhum... Ai, eu vou ter que jogar o tutorial. Não vou jogar. Vou encerrar o vídeo por aqui, já mostrei coisa demais, bastante novidade. A gente tem planos, a gente tem muita ideia que a gente ainda não consegue trabalhar por falta de tempo. E por falta de pessoas também. A gente pode trazer Pokémon GO ali com mapeamento. Já que a gente já tem um mapeamento, a gente pode tentar fazer um hack ali no GPS, igual o... Eu não sei se foi o Memo que fez, ou foi o Nox, acho que foi o Nox, que ele fez um hack que o teu mapeamento funcionava com GPS, e tu poderia jogar um jogo que usava o GPS, a localização, para tu estar se movimentando. E a gente está pensando num hack desse também, para futuramente. E a autenticação do certificado da Google do iDivine. E outro certificado a gente também já vai conseguir burlar bastante. Mas o Play Integrity, que é da Google, que é oficial para cada modelo, aí o bicho pega. A única solução seria usar os gaps, eu me esqueci o nome do tipo, é tipo como se fosse um pacote do Google Play Service, mas não é da Google mesmo. É um pacote menor que você compila e a gente poderia mudar o código-fonte dele ali e fazer esse hack. O sistema da gente está cheio de hack praticamente. Daqui a pouco eu vou colocar um nome de hack no sistema. Vou ficando por aqui, o sistema está extremamente estável agora, em desenvolvimento ainda, não disponível ainda a versão do Android 12. Mapeamento extremamente maduro ali de teclas respondendo a jogos de FPS, perfeito. Jogos que eu ainda não testei, que provavelmente está desbloqueado por conta dessa parte do emulador que a gente extraímos e conseguimos fazer ele funcionar na nossa versão. Então, tem muita coisa boa funcionando já no sistema. Vou ficando por aqui. Minha energia, minha bateria está extremamente fraca. Qualquer coisa, fica de olho no Discord, porque tem muita novidade para vir e vocês não vão se arrepender. O sistema da gente vai ser um dos únicos. A gente ainda nem chegou a trabalhar na parte do desempenho ali. A gente temos outros pensamentos fora da caixa de como lidar com mais travamentos, porque mesmo esse tradutor da Google, a Google tá ferrando de propósito, mas é porque a Google ali, Google Play Games, os jogos, então ela não pode dar um tiro no próprio pé, junto com a Intel ali no tradutor. Então muita coisa vem quebrada e não funciona propositalmente porque os jogos estão enviando sinais de traduções erradas e detectando que está no emulador em diversas partes do sistema. Eles fazem o que? Eles lê instruções, string, chamado, em bibliotecas. Então ele vai lá naquela biblioteca e ele consegue ver num texto ali que tu veria no hexadecimal, ou em algum programinha assim, como o Gidra, ele veria uma string, ele procura isso. Agora vai saber em qual parte. É extremamente difícil e complexo. Então vou ficando por aqui. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Quer dar uma dica para o mapeamento? Porque eu, sinceramente, para Free Fire, eu nunca vi tanta frescuragem de coisas que a pessoa adiciona, que ela vai na ROM, ela modifica isso, ela modifica o DPI, ela vai naquilo, ela vai no outro. Misericórdia, gente, para jogar um jogo. É melhor logo deletar aquele jogo e reconstruir de novo em nome do Senhor Jesus, porque não dá não, viu? Eu vejo um vídeo de pessoas e outra coisa, não fiquem com raiva também quando entram em contato comigo de eu falar. As pessoas sugerem alguma coisa, mas mapeamento tal. Primeiro, mapeamento tal é evoluído, existe uma equipe lá trabalhando. E existe muitas configurações ali de marketing, tá bom? Que não vai estar funcionando no Android. O Android tem suas limitações. E o Canyon no Android, ele de certa forma, ele está limitado, tá bom? Tem coisas ali que é puro suco de marketing. E tem mais suco ainda vindo de YouTubers que não entende porra nenhuma. E fica fazendo a cabeça desse pessoal com várias coisas, gente. Me perdoe, mas a gente tem um entendimento do código do Android, o WhatsApp, bem mais fundo do que qualquer outra pessoa. Então a gente tem propriedade para estar falando coisas que
não vai funcionar. Ela pode estar ali, ela pode ter um coisa ali, mas é só placebo. Ela não vai funcionar no Android, porque o Android não suporta aquilo. Tá entendendo? Algumas coisas que, quando tem limitação de Canyon, elas não irão funcionar. Mas não vou estar entrando sobre isso. Mas se quiser dar dicas e ficar com vergonha de dar dica ali no aberto e de certa forma às vezes pode ser que soe como uma resposta áspera, mas não é, tá bom? É só reta, curta. Pode falar no privado lá, mandar uma sugestão sobre mapeamento. Esse daqui no caso de MOBA, o Panda Mouse não tem. Então, a gente ainda tá pensando no que a gente faz, porque o Bang Bang, eu vou mostrar, já tá em 25, que se foda-se. Quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, foda-se do mesmo jeito. É o cansaço, gente, por isso que eu tô falando isso. Não levem a mão. Vou baixar o Bang Bang, porque esse daqui ele vai ter umas teclas que é pra MOBA. Mas eu nunca eu não jogo jogo MOBA, nunca joguei, eu jogo nada hoje. Então eu não entendo. Eu não sei como é que os pessoal usam o mouse ali no direcional, eu não entendo, sinceramente. Agora só o que falta é a internet, é ficar frescurando. Eu vou tentar pausar o vídeo agora. Se eu pausar e a gravação morrer, é os bugs ali de gravação que a gente ainda não teve tempo para estar corrigindo esses problemas de codec. Mas vou esperar ver se a internet baixa logo isso, tá bom? Aí eu explico. Se o vídeo não acabar por aqui, é porque deu certo a pausa. Se não, eu acabo por aqui e vocês entram em contato com a gente e dão sugestões, tá bom? Bom, galera, espero ter voltado. Não sei se a gravação encerrou, mas continuando. Baixei. A internet agora do Brasil tá ficando uma merda. Os roteadores, a rota tá vindo com uns problemas chatos de DNS. Eu não sei quem foi o maldito que mexeu no que tava bom. A gente tava com a internet da Oi, foi pra Nil agora, que nem sei que internet é, SSA Nordeste. É uma merda. As internet do Brasil, né? Mas vamos lá. Esse jogo aqui, ele tem um pré-mapeamento que eu queria mostrar a vocês. Ele baixa esses modos. A gente pode pegar, né, o arquivo dele ali como local e fazer com que jogos MOBAs desbloqueie esses modos aqui pra ele. Mas eu não faço, eu não tenho nem ideia de como é que alguém mapeia. O mapeamento parou? Não, tá invisível aqui. Eu não faço nem ideia como é que um ser humano mapeia isso, eu não sei. Ah, porque o jogo abriu duas janelas? Deixa eu ver. Não. Tá. Confirmar. Mas eu não entendo como funciona esse mapeamento aqui deles, não. Sinceramente, é meio bizarro aqui pra mim. Mas eu acho que acredito que seja pra MOBA, né? Esses métodos aqui. Quem joga MOBA, se puder, fala aí como é, não sei. Assistente mágico, tem um modo teclado normal. O modo teclado já vem algumas teclas aqui. Pra mim, isso daqui eu acho mais fácil jogar com controle, se fosse jogar isso. Eu acho muito mais propício estar jogando com controle, acho mais fácil do que jogar com teclado e mouse. Mas, pois bem, vou ficando por aqui. O sistema é pago. Sim, galera, é pago. Todo trabalho duro. Mesmo, eu vi até não sei quem falando sobre reconhecimento, que a gente deveria ter mais reconhecimento. Mas é isso, galera. A maioria das pessoas que fazem, que criam as coisas, elas são roubadas do projeto dela. E a história é contada de outra forma, como vocês bem sabem. Pelo menos as pessoas que estão despertas. As que estão dormindo continuem com a mesma bobagem que vocês acreditam. Vou ficando por aqui. O projeto é pago. Essas detecções que a gente está conseguindo corrigir não é nenhum bypass ali de modificação no jogo, não. É modificando o sistema em tempo real e interceptando. E fazendo esse sistema de autocura, que é difícil. A gente já tinha várias detecções ali robustas e agora com essas do que a gente chegou no emulador, parece que a gente não fez foi nada. A gente achou que tinha feito alguma coisa, aí de repente a gente descobre que não fez foi porra nenhuma ainda. Que os emuladores têm muito mais do que a gente. Então, eu vou ficando por aqui. O sistema é pago, entre em contato para quem quiser adquirir quando estiver disponível essa versão, porque ainda não tá. Tem muita coisa para ser trabalhada. O mapeamento está estável, está maduro, já dá para jogar. Sim, podem estar utilizando o Panda. A gente está vendo se a gente mantém um Panda ou não. Depende. Porque já está um pouco assim similar. Diria que o Panda está ali
Sei lá, a gente tá em 49 e o Panda tá em 60, para ser humilde. Então, vou ficando por aqui. Qualquer coisa, entre em contato com a gente no Discord. Se quiser dar sugestões, agradeço. Principalmente em relacionado a mapeamento agora. Então, relacionado a sistema ou outra coisa. Só não venham falar sobre os jogos da Tencent agora. A gente está extremamente cansado. E não é fácil, galera. Não, não é fácil. Até para abrir o jogo Call of Duty, a gente ainda não conseguiu. Sem fazer alterações no binário, é claro. E nem sei se funciona mais o que a gente fazia no passado. Então, vou ficando por aqui. Fica com Deus. Se quiser deixar sugestões, deixa. Quem quiser adquirir o sistema, entre em contato com a gente, forma um hardware, que as versões são feitas para o próprio hardware dela, tá bom? Mas ainda está um pouquinho longe dela estar disponível. Foi mesmo. Tchau.